Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Marcela Lorenzoni, sou consultora pedagógica do Geek One e vim falar com vocês um pouquinho sobre os tipos de atividades que vocês têm disponíveis dentro da plataforma. As primeiras atividades são atividades dentro dos próprios slides de capítulos, ou seja, ao longo do conteúdo, vocês vão ver que existem algumas perguntas direcionadas à turma, como a sessão Olhar de Cientista, como a sessão Agora é com Você, como a sessão Investigando, como a sessão O que Fazer, que são questões que a gente traz para que sejam discutidas em sala de aula. Então, vocês vão perceber que não existe, nem para vocês nem para os alunos aqui, uma caixa de texto ou alternativas que eles possam selecionar e também não geram relatórios. Qual que é a proposta dessas questões? Que elas sirvam de perguntas motivadoras, que elas sirvam de diagnóstico para aquilo que os alunos já sabem sobre o tema antes de eu iniciar um capítulo, ou mesmo uma avaliação processual conforme eu vou me aprofundando no tema. Elas podem ser resolvidas no caderno, podem ser resolvidas num debate, em pequenos grupos, escrevendo na lousa, discutindo com a turma como um todo. Então, é dessa forma que a gente propõe que essas questões sejam utilizadas. Logo abaixo, a gente vai ter duas trilhas de questões. As questões do capítulo e as questões exclusivas. As questões do capítulo, elas são pensadas como uma proposta de estudo individual, de prática individual. Então, os professores têm acesso e os alunos também têm acesso a essas questões a qualquer momento, mesmo que a professora não envie uma atividade para casa. Essas questões, eles podem responder. Se for uma questão de alternativa, a plataforma corrige automaticamente e já dá para eles a resolução e o gabarito, ou a opção de praticar novamente. Então, antes de ver o gabarito, eu quero voltar para os slides, quero voltar para o caderno, quero tentar de novo, quantas vezes eles quiserem. Uma questão dissertativa, a plataforma não consegue corrigir, mas eles conseguem digitar e depois que eles responderem com a tentativa deles, a gente dá uma solução de resolução para que eles comparem com a resposta. Se acertaram, se erraram, se estava incompleta, se eles podem complementar com alguma coisa e assim por diante. O que é importante lembrar é que quando os alunos usam essa prática de estudo individual, isso vai gerar relatórios individuais também. Ou seja, eu, professora, não tenho acesso aos relatórios dos meus alunos se eles estão estudando sozinhos em casa. Eu vou ter acesso quando eu enviar uma atividade para eles. A gente já viu como é que a gente faz isso. Logo abaixo, eu vou ter as minhas questões exclusivas. Aí sim são questões que os alunos não vão ter acesso, a não ser que eu dispare essas questões para eles. Da mesma forma, questões dissertativas e alternativas. Como que eu faço isso? Eu venho aqui na minha aba de atividades, crio uma nova atividade. Eu vou ter acesso aos dois bancos de questões que eu posso mandar para os alunos. Quer dizer, eu posso mandar questões do capítulo, lembrando que nesse caso eles podem já ter acessado a resolução, ou eu posso mandar questões exclusivas. Então, eu vou até o final da trilha de questões do capítulo, e aí eu vou ver que as minhas questões vão ter uma etiquetinha que diz exclusiva para eu saber diferenciar quais são as que são inéditas para eles. Posso mandar uma questão de capítulo como tarefa? Posso. Eventualmente eles tiveram uma dificuldade em um certo tema, eu retomei esse tema em sala de aula e quero mandar uma questão que eles já fizeram, mas que tiveram uma taxa de erro muito alta, para que eles façam novamente. Tem aí uma intenção pedagógica para essa prática. Quando eu estou fazendo uma atividade avaliativa, uma atividade somativa ao final do capítulo, uma atividade diagnóstica que eu preciso que eles sejam bastante honestos com o quanto eles já sabem sobre o tema, é interessante que a gente mande uma questão exclusiva. Então, vou selecionar as questões que eu quero utilizar e vou clicar em continuar. E aí é aquele fluxo que vocês já conhecem. Seleciono se eu quero em sala de aula ou quero em casa. E quando, afinal, que os alunos vão ter acesso ao gabarito dessas questões exclusivas? Apenas quando terminar o prazo da minha tarefa. Então, hoje, por exemplo, é dia 14, eu quero mandar uma tarefa para o dia 21. À meia-noite do dia 21 para o dia 22, fecha a minha tarefa, ou seja, ninguém mais pode responder, o prazo acabou, e aí sim o gabarito e a resolução é disparado
para toda a turma, justamente para que eu evite aquela coisa de um aluno responde, copia a resposta, manda para toda a turma e aí eu não consigo de fato avaliar o quanto eles compreenderam do tema. E aí é só enviar a tarefa normalmente. Um ponto de atenção é que a gente ainda não tem 2 bancos de questões diferentes para algumas disciplinas: inglês, espanhol, filosofia, sociologia e arte. Então, como a gente ainda não criou um banco exclusivo para o professor, ele só tem questões do capítulo, e aí, nesse caso, para essas disciplinas, o gabarito não está disponível, é realmente só quando o professor envia a tarefa. Para todas as outras, a gente já tem essa opção de fluxo, mas estamos trabalhando aí para aumentar ainda mais esse banco de questões. É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês e precisando é só chamar.